bem-vindos a mais um Art Decor Show, esse que é o meu e o seu programa de arquitetura, decoração e design. Eu sou a Jaqueline Brito, toda semana eu trago temas e convidados especiais para falar sobre esse mundo que eu particularmente amo. E o tema de hoje, se você não tem na sua casa, com certeza, ou você gostaria que tivesse, ou o seu próximo imóvel vai ter algum cantinho que seja integrado, que seja multifuncional, né? Então é aquela cozinha integrada com lavanderia ou a sua sala integrada com a sacada. Então eu convido você a assistir, sentar aí no sofá, e eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Jéssica da Hora, arquiteta, especialista nesse assunto, para falar um pouco, para a gente discutir aí sobre esse tema, trazer dicas, novidades, inovações aí para você. Bem-vinda, Jéssica. Obrigada, boa noite a todos. Eu me chamo Jéssica da Hora. Tenho escritório de arquitetura, tem mais ou menos 4 anos. Antes eu tinha uma sociedade, mas agora eu estou sozinha, né? Vida que segue. E sobre essa questão do assunto de ambientes integrados, não vou dizer que eu sou bem um expert, mas é uma coisa que dos meus projetos os clientes pedem muito toda hora. Eu acho que hoje em dia acabou sendo uma parte da arquitetura extremamente importante, essa questão da integração, né? As pessoas, elas pedem muito, principalmente por conta do tamanho que a gente tem dos apartamentos hoje. E as pessoas, a gente pode olhar para os dois lados. Tem aquelas pessoas que gostam realmente de reunir a família e tem aquelas pessoas também que gostam mais de ficar isolada, mas gostam daquele ambiente e fazer uma integração também, que é bem legal. Exatamente. Eu acho que hoje, Jéssica, a própria configuração, principalmente dos apartamentos, já pede que os ambientes sejam integrados. Sim, né? Hoje em dia a gente tem muitos apartamentos, é tanto que quando você vai comprar um apartamento na planta, você já vê essa questão da integração. Você já tem a oportunidade de você comprar um apartamento que eles sejam com living ampliado, ou apenas só com living ou com integração da área gourmet, ou então aquela parte que você pode fazer um quarto, ou você pode tirar para poder aumentar, fazer uma sala e um home theater, entre outras questões. Eu acho muito dinâmico, acho bem legal também de se trabalhar hoje em dia. E Jéssica, você já está nessa área há quanto tempo? Desde que você começou, os espaços já eram assim? Ou você também passou por essa mudança aí de layout? A minha história é bem longa. Eu entrei na faculdade em 2010, só que eu só consegui me formar mais ou menos em 2020. É bem complicada a história, vamos deixar para outra oportunidade, porque é muito longa. Vamos deixar para outro episódio. Mas eu já gostava muito, desde aquela época eu sou alagoana, acho que todo mundo vai perceber pelo sotaque. Delícia esse sotaque. As pessoas lá já trabalhavam com essa questão do ambiente integrado, só que eu vi a utilização muito maior aqui em São Paulo. Eu achei muito mais divertido e muito mais dinâmico do que lá. Porque as pessoas lá, apesar de você pegar alguns ambientes dinâmicos, alguns ambientes multifuncionais, nem todo mundo queria, porque ainda ficava naquele isolamento. Não, a cozinha tem que ser na cozinha fechada, a sala tem que ser na sala, a parte do home theater tem que ser fechado. E são as pessoas mais jovens que acabaram aderindo, começaram devagarzinho com a cozinha americana, aí vai ampliando, e hoje em dia o pessoal usa bastante. Eu sei, porque eu tenho as minhas amigas arquitetas lá em Alagoas, e elas me mostram alguns projetos de lá, e o pensamento do pessoal mudou bastante. Sim. A gente também vê a questão dos influencers que tem do lado de Alagoas, que a gente vê também que eles estão usando muitos espaços multifuncionais. E o que seria, porque às vezes as pessoas, né, quem está assistindo, claro, temos arquitetos também, que isso aí tira de letra, mas esses espaços multifuncionais, o que a gente deve considerar para ter um espaço multifuncional? O que seria? O que eu considero mais, a gente sempre pega a questão do tema do multifuncional, a gente coloca sempre, o que vem primeiro na nossa cabeça é a questão, como eu falei, do fazer um home theater junto com a sala, fazer uma cozinha. Mas, por exemplo, os últimos projetos que eu estava fazendo é muito interessante. Eu não sei se você vai me perguntar para frente, mas a gente pode falar sobre ele, que é muito interessante. Eu tive 2 projetos, que um foi a cliente, ela tinha um home theater separado da sala de jantar, e ela queria fazer um escritório, só que o apartamento era muito escuro. Então, eu fiz uma integração, que foi uma divisória para fazer um home office. E aí, quando ela abria, ficava tudo junto, ela poderia fazer a utilização, mas quando fechava, ficava o home officezinho dela ali fechado. E aí, a minha outra, como é que eu posso falar assim? Nossa. A ideia, né, que o cliente pediu, que me pegou um pouco, foi que ele queria um cinema. A casa já estava pronta, não tinha espaço para fazer o cinema. O único espaço que eu tinha era um mezanino. E aí, no meio do projeto,
Ele falou assim, então, mas eu preciso também que seja um quarto. Então, um cinema, um quarto com o projeto pronto. Mais alguma coisa? Aí o que era que a gente tinha, só pra me ver como realmente foi um projeto funcional. Esse do home office foi legal, mas esse foi o que mais foi, tipo, muito funcional pra mim, que eu digo que realmente foi muito funcional. Assim que você sobe a escada, já tem uma divisória, eu fiz uma divisória pra abrir, né? Você abre o espaço inteiro, então você faz a integração com os outros, com o hall de entrada dos quartos, então se os quartos ficarem abertos, fica bem legal, porque fica um home theater normal, a sala de TV normal, você fecha, baixa as cortinas, fica o cinema, e aí como ele me pediu isso, eu tive que fazer algumas alterações. Aí nesse ambiente a gente tem, além da automação do cinema e do home theater, eu tenho um frigobar. Olha que legal. Eu tenho uma mini geladeirinha, um frigobar, desculpa. Sim. Eu tenho a lareira, eu tenho ar-condicionado e eu tive que adaptar o sofá, porque eu ia colocar sofá estilo cinema, que é aquele que você inclina. Aí eu tive que colocar o sofá daquele que você puxa inteiro, que literalmente se transforma numa cama. Eu não coloquei o sofá-cama porque ele não ia ficar bem com a pegada do home theater, né, do cinema. Mas você puxando, mas aí eu coloquei aquele sofá mais confortável, que literalmente foi uma cama de casal. Uma cama, ai que delícia. E o bom é que tem um banheiro social bem na frente, então não vai atrapalhar em nada, porque também quando ela precisar, porque ele tem 2 filhas fora desse casamento. Sim. Então quando elas precisarem fazer a utilização, é um sofá que dá para dormir as 2. Quando elas precisarem fazer a utilização do banheiro, é só abrir, e é o banheiro. E como eu fechei inteiramente de persiana, e a persiana totalmente blackout, então elas têm um ambiente totalmente de quarto fechado também para dormir e ficar em paz. Que delícia! Depois eu quero essas fotos. Depois eu mando 3D. Essas não vieram, mando 3D pra gente. Você não mandou? Não sei, será que veio esse? Não sei, daqui a pouco mas a gente confirma. Ô, Jéssica, porém, existem também algumas alvenarias estruturais, alguns prédios, né, as construtoras já entregam sem essa possibilidade de integrar, de quebrar a parede, às vezes não consegue nem fazer uma tomada, né, nas paredes. E aí, como que a gente integra todo esse ambiente quando a construção não possibilita, que acho que é um dos desafios, né? É um dos desafios, essa questão muito quando você tem o tijolo estrutural, complica muito a nossa vida, porque a alvenaria estrutural, além dela limitar você a quebrar a parede, ela limita você também a trabalhar com muita questão de parte hidráulica, de parte elétrica. O que muitas vezes acontece é, quando o cliente ele já tem essa noção, ele sempre compra um apartamento com um pouco mais de quartos para poder fazer a adaptação. Tá. Aí, por exemplo, se você compra um quarto de 3 dormitórios, eu posso dar um exemplo pessoal? Claro. Eu tenho um ambiente multifuncional integrado na minha casa. Sim. No momento, eu trabalho em casa, em home office, meu marido também, e agora a gente vai ganhar o bebê, que a gente tem o nosso quarto, é um apartamento de 3 dormitórios, a gente tem o nosso quarto, tem o quarto do bebê agora, que antigamente era o quarto de hóspedes, e tinha o nosso home office. E agora a gente teve que fazer toda uma dinâmica e transformou o home office num quarto de hóspedes e home office. Que é o que muito cliente pede quando eles têm um quarto adicional, que quer um closet, mas quer um home office. E a gente já passou por isso também. Nessa minha questão pessoal, é um quarto de hóspedes com home office. Porque os meus pais moram em Alagoas, então eu não posso abdicar. Né? Isso. Mas tem cliente meu que, por exemplo, fala assim, Jéssica, eu quero um home office, mas eu quero um closet. Então a gente tem que fazer a integração do home office com o closet, porque eu não consigo quebrar mais parede, eu não consigo... E aí eu explico para o cliente, eu falo assim, hoje em dia a gente tem muito esse problema do tijolo estrutural. Então, o que eu consigo fazer é você ir para outro ambiente e você fazer a utilização do closet e do home office. Sim. Que a gente sabe, nós mulheres temos coisas até demais da conta, que às vezes não dá conta. Mas é a opção que a gente tem. É uma coisa que acaba se limitando muito. Tem muito arquiteto aventureiro que eu conheço aí que quebra. Porém, eu prefiro não fazer. Um grande risco, né? Porque a gente sabe, a gente não por mais que a gente tenha um projeto estrutural do condomínio, a gente sempre sabe que no meio da construção sempre muda algumas coisinhas, sabe? Então a gente prefere evitar, eu particularmente prefiro evitar dor de cabeça. Quando eu comprei o meu apartamento, Jéssica, tinha a opção, eram 3 quartos, a opção de um quarto ser aberto, integrado com a sala. Então a minha sala é maior,
né? Porque eu tenho um quarto a mais, né? Vamos dizer assim. Só que lá é estrutural. Então, quando eu comprei, eu tinha opção. Eu quero com quarto ou sem quarto. Então, eu optei sem o quarto. Porque eu falei, mais pra frente, se eu quiser transformar no quarto, eu ponho um drywall. E tá tudo certo. A parede pra gente tirar é muito mais difícil, né? Mas aí acabou que teve um erro lá na construtora e vários apartamentos que solicitaram como meu, eles entregaram fechado. Isso eu lembro que muito. Quando eu fui fazer a minha vistoria, eu fui assim com o coração na mão. Eu falei, ai, eu não tomara que o meu esteja do jeito que eu comprei. E estava, realmente. Mas justamente isso, porque eu comprei por essa opção, para a sala ficar maior, né? Que hoje em dia as salas tá cada vez menor, né? Para ter uma sala maior, aí a frustração, né? Então, graças a Deus que eu consegui, mas também tem esse problema que pode acontecer, né? Essa questão do quarto é mais fácil, porque quando eles mandam o projeto, eles fazem exatamente dessa forma. Eu peguei já muito projeto que o cliente, ele quis com o quarto, e às vezes no meio do caminho ele falou assim, não, mas a gente não vai querer mais o quarto, então tira o drywall e deixa mais o living maior. Sim. E a maioria vem com isso também até a partir dos 3 dormitórios. Mas o que mais pega já, que é o seguinte, não é nem essa questão do quarto, porque isso aí é o menor dos problemas por conta do drywall. O que mais pega é a maioria dos clientes que querem fazer integração da sala de estar com a cozinha, para poder aumentar. E aí, nesse caso, é muito complicado, porque a gente realmente não pode quebrar a parede. Entendi. Quando já não vem americana ou aberta, né? Tem alguns apartamentos que são estruturais que, em cima do layout, eles já fazem essa possibilidade de fazer a integração, né? Sim. Já vem realmente aberta. Aí fica opcional do cliente fechar, passar um drywall. Sim, porque é mais fácil. E fechar a cozinha. Mas e quando você não tem opção? E a maioria dos clientes assim, olha e fica desesperado, que aí eu falo, não consigo, eu não posso. Sim. Porque é estrutural, pode danificar alguma coisa na estrutura do prédio, então não tem o que fazer. Aí às vezes o cliente aceita porque não tem para onde ir, a gente tem que... Que é o layout do condomínio, né? E às vezes as cozinhas estão cada vez tão pequenas que os armários você tem que... lutar. Você tem que lutar para você conseguir colocar armário e conseguir fazer tudo que você tem que fazer. E olha que ainda fica sufocante. E particularmente eu sempre falo pro cliente, nunca queira armário demais, porque fica muito sufocante. Depois você começa a olhar, você começa a mexer nas coisas, começa a bater num armário aqui, outro armário ali. E às vezes você tem aquela cozinha de 1,50 m, aí tem 60 da bancada, 60 a 65. Sim. Aí tem aquele cliente que quer colocar a copa desse tamanho, com uma calha atrás, que vai já para 80 de bancada. Aí você fica com... gente, eu não faço cálculo muito rápido na cabeça, tá? Então, eu também eu estou grávida também. É isso. Que não você passa de ladinho. Você fica com 70, você fica com 70. E aí a gente ainda tem cliente que ainda quer colocar armário nesse corredor, nessa parte dessa parede. Como é que abre o forno? A geladeira, né? Primeiro que a pessoa fala assim, eu abro de lado. Você vai abrir, não vai abrir completo para você poder... No dia a dia, né? No dia a dia é extremamente, não é funcional. Eu prezo muito pela funcionalidade realmente do ambiente. E aí para convencer o cliente às vezes é complicado. Como dizem, né, Jéssica, o projeto aceita tudo. No o sketch, no papel, no CAD, aceita tudo, mas ali na hora a gente sabe o que acontece. E hoje os campeões aí, então se a gente for falar em tendência, o que usa é a integração, cozinha com sala e sala com varanda, né? Eu acho que é dos queridinhos aí de ambiente integrado e faz uma diferença, né? Fica tão maior. Além de você ter aquela sensação de ficar maior o ambiente, é muito mais gostoso, é muito mais proveitoso. Principalmente aquelas pessoas que gostam de fazer aquela cervejinha, aquele churrasco no final de semana, aproveitar totalmente o espaço que tem, com o sofá, com a TV. Tipo assim, hoje em dia você vê assim, você pega o ambiente da área gourmet, ele é extremamente completo, com sofá, com TV, com geladeira, com tudo. Mas eles sentem aquela falta de ter aquele outro espaço integrado que é a parte da sala. Por quê? Porque nem sempre a varanda cabe todo mundo. Sim. A não ser que você pegue uma varanda muito grande. E hoje em dia a gente sabe que as varandas estão, dependendo do apartamento que você pegue, as varandas estão cada vez menores. Então, é sempre importante fazer essa integração. Nem todo mundo quer fazer, tem gente que prefere manter a porta fechada. Mas para você tirar, hoje em dia é legal, você pegando nesse ponto da estrutural, pelo menos não é um problema tirar as portas. Tá. Pelo menos ainda bem que isso não é um problema da gente poder tirar as portas para poder fazer a integração.
Então é muito gostoso isso, porque você ganha muito mais espaço, tanto de móveis, né? Você ganha mais aquela integração dos móveis, quanto mais de movimentação das pessoas ali também. Por exemplo, são aquelas pessoas que vão com o filho, mas eu não quero as crianças aqui na parte do churrasco. Vai pra sala, fica lá assistindo TV, fica no sofá, mas a mãe tá aqui de olho, porque não tá com a porta fechada e não tá com o cortineiro aberto também. Então, acho que o ambiente multifuncional, principalmente depois que tivemos o problema da pandemia, foi um dos... Já estava em alta, né? Sim. E aí, a gente acabou abrangendo para outros pontos, que a gente começou a ver a necessidade. As pessoas, elas começaram a sentir a necessidade de ficar em casa e começaram a sentir falta de várias coisas. Então, a gente acabou trazendo um pouquinho do comercial também para dentro dos ambientes, para poder deixar mais funcional, não só muito funcional, mas muito mais funcional para o seu dia a dia, né? A gente consegue hoje fazer tudo dentro de casa, né? Você consegue se divertir, consegue trabalhar, tudo, né? O que a gente imaginar hoje em dia e a gente consegue adaptar para fazer dentro de casa. Isso é muito bom, porque assim, às vezes a gente para pensar, principalmente sobre questões de saúde mental das pessoas, né? Eu acho que isso acabou... Tem muita gente que acha que isso piorou muito a saúde mental de algumas pessoas, mas algumas melhorou bastante. Sim. Melhorou bastante. Aquelas pessoas que já têm problema de TDAH, que são autistas, pessoas que têm problema de se comunicar, como é a palavra? TDAH? Não, as pessoas que não gostam muito de ser humano. De convívio social? De convívio social. Acabou ajudando bastante, porque aí acabou trabalhando. E eu tenho até um exemplo importante, que eu sempre gosto de dar exemplo do dia a dia, que eu acho que é o melhor, né? O meu digníssimo esposo não gosta muito de pessoas. Tá. Então, para ele, fazer o home office foi a melhor coisa da face da terra. Sim. Que ele vira para mim e ele fala assim, que você ir pro escritório é uma das piores coisas que tem, porque ninguém consegue trabalhar. Todo mundo só sabe fofocar e fica com aquele murmurinho aqui no ouvido. Eu acho engraçado porque as empresas, elas acham que o funcionário, ele tem muito mais... Ele consegue trabalhar mais dentro do escritório, mas não. A única coisa que eles fazem é fofocar. Eu falo isso por experiência própria também. E quando você está no home office, que você está em casa, você consegue se focar muito mais naquilo dali que você está trabalhando. Por quê? Porque você está em casa, você está no silêncio. Por mais que você tenha uma criança, você tenha um cachorro, a criança vai para a escola, seu cachorro vai dormir o dia inteiro. Sim. Se você tem esposa, sua esposa vai sair, ou então ela vai estar em outro lugar, não vai estar incomodando, então você consegue ter um foco maior. Por isso que aí, como eu falei, eu acho muito importante essa questão do ambiente multifuncional, de você ter trazido essa parte do comercial também. Sim. Que acabou ajudando muita gente também, né? Porque assim, eu acho que as pessoas, cada um tem a sua produtividade de uma forma. Tem pessoas que realmente precisam se conectar com outras, precisa ter esse momento para desopilar, né? Eu vou ali tomar um cafezinho, eu vou almoçar, ou eu vejo um pouquinho de série, né? Então tem pessoas que precisam desses momentos para voltar ao foco. Tem outras que não. Tem outras que precisa realmente, né, ter o ambiente mais em silêncio possível, quanto menos contato, melhor. Mas eu acho que isso é uma questão das pessoas se conhecerem, né, e adaptar. E as companhias também estarem adeptas, né, às vezes é o híbrido, né, que geralmente funciona bem. Enfim, mas eu acho que a questão do lar faz muita diferença. E as pessoas começaram a ver a casa como um lar. Que antes eu só vou para minha casa para dormir. Eu acho que depois da pandemia isso mudou muito. As pessoas hoje já começam a enxergar a casa. Você pode treinar na sua casa, você pode praticar um hobby, você ver um vídeo na internet, né? Você pode se distrair de diversas formas. Então eu acho que isso mudou muito, né, dentro de casa. Sim, a gente tem que parar para pensar assim, que tudo que é ruim, a gente pode tirar ensinamentos, né? A pandemia foi uma fase que foi ruim para muita gente. Sim. Não só a questão da saúde, mas também financeira. Mas fez a gente aprender também várias coisas, né? Teve muita gente que aprendeu a ser muito mais compreensível, muito mais amigo. Verdade. E teve muita gente que já se isolava, começou a se isolar mais. Já começou, essa questão como você falou, do híbrido é muito importante, que depois da pandemia, foi muito importante. Eu acho que um dos pontos mais importantes que talvez você não concorde comigo, ou talvez o público não concorde comigo, mas que eu vejo comigo, foi o tanto que a sensação de lá trouxe para dentro de casa e aquele autoconhecimento também.
esse período de você ter ficado isolado dentro de casa fez você se conhecer muito mais, exatamente. fez você conhecer o seu relacionamento muito mais, sentir quais eram as suas necessidades, entendeu? Pessoais, qual é a necessidade que você tinha na casa. Teve gente que nunca pensou em comprar. Gente, juro pra vocês, eu escutei cada relato e a gente falava assim, não, mas eu não preciso de forno, eu não preciso de fogão. E aí eu escutava isso e falava assim, gente, tudo bem que a gente sabe que hoje em dia tem iFood, que tem gente que não cozinha. E aí, quando veio essa questão da pandemia, foi muito engraçado, porque tinha gente que começou a se desesperar. Eu preciso de um fogão, desesperadamente, porque eu não coloquei um fogão no meu projeto. Eu trabalhei um tempo com o Giorgio, da Marmoraria Garbarino. E isso aconteceu. Sim. Porque antes eu saí lá, um pouco depois da pandemia, no ano da pandemia eu saí de lá. Mas assim, eu lembro dele me contando isso, ela falou assim, Jéssica, sabe aquele cliente que falou que não queria um fogão na época que você estava lá atendendo? Eu fiz, lembro. Mandou mensagem para mim desesperado porque queria um fogão. Aí eu... Gente, não, foi desesperador. Foi mesmo. muito desesperador, mas foi muito bom também. Eu acho que todo mundo saiu diferente. Isso, né? saiu muito diferente. Foi muito engraçado. A época da pandemia não foi engraçada, mas esses adendozinhos da questão de projeto, você acabou... São histórias, né? Hoje em dia você para e você pensa assim, nossa, foi muito engraçado, porque tinha muita gente que não focava nessas coisas e acabou mudando totalmente o pensamento. Foi bem divertido. Mudou muito o pensamento das pessoas. Jéssica, agora a gente vai ver algumas imagens que você nos enviou de projetos seus e você comenta um pouquinho, fala da integração, soluções que você aí encontrou para os ambientes. Eu achei maravilhoso esse projeto. Esse é o projeto que na parte de cima é essa parte do cinema. Então, por isso que você falou, eu mandei. É verdade. Mas talvez, como são muitas imagens desse projeto, talvez o meu marketing acabou não conseguindo mandar tudo, porque é muita imagem desse projeto. É lindo. Quando eu peguei tudo integrado, né? Tudo integrado. Quando eu peguei esse projeto, já estava pronto, né? Então, eu só fiz algumas alterações em relação a isso, mas mesmo se não tivesse integrado, eu quebraria para integrar tudo. Sim. Essa coluna realmente me pegou muito, mas eu não consigo tirar ela porque ela é estrutural. Mas você também trouxe aí um detalhe na madeira, a iluminação. Então, ela está aí, mas ela complementa, né? Faz parte, né, de todo o ambiente. Essa imagem foi logo no começo do projeto e ela teve pequenas alterações, não muita coisa. Aqui tem uma coluna. Tá. E aí o cliente queria integrar, porque na outra parte é a área gourmet com a piscina. E aí o cliente porque queria integrar essas duas áreas. Ele gosta muito de integração, esse cliente é muito legal. E aí a gente arrancou. E a gente fez todo o estudo, porque a gente ficou com muito medo de acabar cedendo, né? Então a gente fez todo o estudo. Então ainda bem que estava tudo travado, a casa está inteiramente travada, então a gente conseguiu tirar, colocou uma porta única. E aí essa porta única fecha toda para o lado da cozinha, porque como a gente tem um móvel ali, a gente consegue fazer o aproveitamento do espaço. Muito legal. E aí, na hora que ele abre o cortineiro e ele abre toda a porta, você tem a integração geral para a área da piscina e para a área gourmet. Show. Então ficou bem legal. Vamos ver mais imagens. Aqui total, né, multifuncional, a lavanderia com a cozinha, a sala ali do lado, a sala de jantar, né, tudo junto. A sorte desse projetinho aí é que pelo menos só tem esse pedaço, lá é estrutural também, mas ele só tem esse pedacinho, tem essa possibilidade de poder fazer essa integração. A cozinha é bem pequenininha, então eu acabei fazendo essa parte da ilha pra gente poder aproveitar mais essa questão dos móveis e também colocar o forno micro-ondas porque não tinha espaço do outro lado, estava muito pequenininho. E são adaptações, São né? adaptações. Vamos ver mais. Aqui é um banheiro, o banheiro sempre integrado, né? Mas a solução de colocar armários, né, na parte do espelho é isso, não é? Que foi engraçado, porque a gente não... a cliente gosta de espelho até o teto. Só que é um banheiro infantil da filha. E aí, gente, a gente tem necessidade de colocar pelo menos um móvelzinho, porque a gente sabe, a criança gosta de ter as coisinhas de maquiagem. Hoje em dia as crianças a partir de 6, 7, 10 anos já começam... Gente, tem mais maquiagem que eu. Tem mais produtos de beleza que eu. Então, a gente viu a necessidade de colocar realmente para ter apoio. Então a gente fez eu fiz esse armáriozinho junto com os clientes.
Eles adoraram, para poder colocar o quê? Colocar toalha de rosto, colocar uma decoração e colocar todos os produtinhos de beleza que a filha deles tem. Muito legal. Vamos ver mais uma. Essa é a frente, dá pra entender melhor aqui. Eu preciso brincar um pouquinho, que eu acho muito engraçado. Naquela outra imagem, quando você vê, parece um carinha sorrindo. Os dois, a janela com a boquinha. É verdade. Os dois olhinhos. Fica parecendo um pouquinho sorrindo. Gente, eu precisava soltar essa piada. Não tem desculpa. Que bom que você tá à vontade. Vamos ver mais fotos. Temos mais? Ai, que lindo. Essa é a do home office que eu comentei com você. Tá. Eles tinham a necessidade porque assim, antes eles era toda fechada. Licença, tá, gente? Aqui, ó, tá vendo aquela viga ali? Tá rebaixada porque é uma viga. E aí tinha uma parede inteiriça. A sorte desse apartamento é que ele é um apartamento muito antigo, então era tijolinho normal. Tá. Então daria pra gente poder fazer a quebra. A gente quebrou ele inteiro e fez essa adaptação. E aí aqui a gente tem a cozinha na lateral. A gente tem a integração de uma mesinha de canto. Acho que dá pra ver nas próximas imagens. Ver se tem mais que é outra imagem. uma mesazinha de apoio que eles têm, como se fosse um aparador para alimentação. A gente vê a sala essa é praticamente toda integrada. A sala de jantar, a sala de estar. Eles têm uma varandinha, que é uma varandazinha gourmet, que não dá para colocar uma mesa, então eu coloquei um sofá com um balcão de apoio. E aqui a gente tem o home office deles, que antes era a parte que eu falei do home theater. E os quartos ficam pra lá. Fica pro outro lado. Atrás desse quarto tem um closet, que como esse espaço ele era bem grande, aí eu dividi esses espaços, os outros espaços tem um closet aberto, todo de vidro. Temos mais imagens, ou são essas? Aqui, acho que é o outro lado, que é a divisória, né? E ali atrás tá o home, muito legal. Temos mais fotos, acho que são essas. São essas as imagens, adorei conhecer o seu trabalho, Jéssica. A gente já tá aí chegando no final do nosso episódio. Eu queria que você desse dicas para as pessoas que têm vontade de integrar, né? Como que, às vezes até mesmo com mobiliário, iluminação, cores, né? A gente consegue fazer essa mudança no nosso ambiente. Então deixa uma dica para quem está nos assistindo. Hoje em dia o nosso maior amigo é o arquiteto, que ele vai te dar todas as soluções, mas uma coisa que eu sempre peço é que você seja o mais claro possível, porque às vezes tem cliente que eles querem várias coisas num espaço muito pequeno, que muitas vezes a gente não consegue colocar, então é bom ser o mais claro possível em relação àquilo que você quer colocar. A iluminação também, você tem que ter um foco muito importante, porque iluminação de mais faz mal e iluminação de menos também. Sim. E outro parceiro que a gente tem muito forte hoje em dia é a tecnologia, junto com a marcenaria, tá? A marcenaria, ela tem soluções fantásticas que vai ajudar muito você, junto com o arquiteto. Sim. E a automação também, principalmente dependendo do que você quer colocar. Então, pensa sempre nisso. Sempre que você for pensar, nunca pense que é um gasto a mais. Sempre pense que é um investimento. Marcenaria, o arquiteto, a automação, tudo iluminação, tudo que faz parte do campo, tudo que faz parte desse... do nosso feitio, né? Tudo que faz parte ali da arquitetura, sempre vai ser um investimento. Principalmente se você é uma pessoa que você trabalha em casa já. Sempre pense nisso, é muito importante. Adorei a dica, o nosso episódio. Muito obrigada, Jéssica, obrigada pelo seu tempo, né? Ver que tá gestante, né, Jéssica? Daqui a pouco o bebezinho tá aqui. Desejo muita saúde para vocês. Obrigada. Muito obrigada. E você que está nos assistindo, semana que vem teremos mais um episódio. E também agradeço a Touch by Tita, que sempre me veste. E eu te espero na semana que vem. Tchau! Mulheres lindas, uma honra vestir o pessoal da Arquidecor. Vem pra cá e me dá a honra de vestir você também. Touch by Tita, em todas as redes sociais. Me sigam.